Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0, mais um dia em nome do nosso grande Pai Celestial, né? E vamos aqui com Deus fazer mais um vídeo aqui do Coringão, nosso clube do coração, tá? Perdemos de 3 para o Red Bull Bragantino, uma sapatada, né? Em que o Dorival aí conseguiu realizar essa façanha em colocar 10 reservas para jogar fora de casa no primeiro jogo do ano, tá? Um erro totalmente individual do Dorival, mas eu falei tudo isso lá no canal do Corintianeiro. O vídeo já está no ar lá. Vão lá acompanhar que a gente fala sobre o erro do Dorival, tudo sobre o que aconteceu na partida. Falamos também sobre Alisson, que é realidade no Corinthians. Sim, São Paulo estuda negociar o Alisson com o Corinthians. Estuda a nova lista que o Corinthians mandou de jogadores negociáveis, tá? Então vão lá assistir, porque tem muita informação boa para vocês, tá? E aqui vamos falar sobre Cebolinha, vamos falar sobre Gal, vamos falar sobre Talisca, vamos falar aí sobre probabilidades de chegada de mais reforços. Peço humildemente para você deixar o seu like, inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, seu like é de grande importância e desde que eu já agradeço aqui, eu já agradeço aqui a vocês, a audiência que vocês dão no canal do Corintianeiro, tá? Muito obrigado mesmo de todo o coração. Fiel, bora falar aqui, quero iniciar este vídeo aqui com o Anderson Talisca, porque o Anderson Talisca é o primeiro descarte, tá? Anderson Talisca, o próprio jogador admitiu que não vai jogar no Corinthians esse ano, que está muito feliz lá no Fenerbahçe, que vai ficar por lá mais um tempo. A questão não é isso, essa informação ela é até uma informação já antiga, que o próprio Anderson Talisca disse. A questão é que o jogador admitiu o seu sonho de jogar no Corinthians, de encerrar no Corinthians e ter um Corinthians aí como o seu clube do coração, além do Bahia, que é o seu clube revelador. Só que é uma coisa a gente tem que ponderar aqui que é de grande importância. Eu acho que esses jogadores que vêm em podcasts, fazem um auê, diz que o sonho do jogador é jogar. O Corinthians não fez uma proposta para o Anderson Talisca, só para deixar claro, o Corinthians fez um convite a ele, olha, estamos com as portas abertas, a janela está aberta, se você quiser negociar um salário, a gente faça algo aqui para você vir jogar aqui no Brasil, vir jogar no clube que é do seu coração, e foi aí que ele descartou o Corinthians. A grande questão é que esses caras querem completar 40 anos para vir jogar no Brasil, tá? Então, na minha humilde opinião, o Corinthians não é laboratório de experiência, o Corinthians não é casa de caridade. Se o cara tem um sonho a ser realizado, ele corre atrás do sonho. Se ele quer ficar lá por causa de grana, é uma opção dele, e ele tá até certo, né? Hoje o mundo é movido através do dinheiro, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, cara, que fique lá e seja feliz, tá? Só pra gente encerrar de vez Anderson Talisca no Corinthians. Mas depois querer vir jogar aqui com 41 anos de idade também, na minha opinião, é inválido. Pelo menos essa é a minha opinião. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E colocamos um ponto final aqui em Anderson Talisca, tá? O mesmo acontece com o Safiel, tá, Fiel? Nem está na pauta, mas eu não vou trazer assunto da Safiel aqui, a não ser que seja uma notícia muito relevante, porque infelizmente é um projeto que não pegou e não vai pegar, porque essa galera do Corinthians que está aí não vai sair de lá. Por mais coisas ruins que possam acontecer, eles não vão sair de lá. Então eu estou trazendo algo aqui, desde quando surgiu a Safiel a primeira vez, eu disse, é uma perda de tempo, tá? Não, nunca é uma perda de tempo a pessoa tentar salvar o Corinthians, mas é uma perda de tempo eles tentarem entrar lá, porque eles nunca vão conseguir, porque essa diretoria que está lá realmente não preza pelo bem do clube, tá? Então, Safiel e Anderson Talisca são assuntos encerrados neste canal. Fiel, bora falar aqui sobre uma informação muito importante referente a Rodrigo Garro, tá? O Rodrigo Garro, meio campista do Corinthians, não teve um ano tão brilhante assim. Se fosse uma proposta do Grêmio para o Rodrigo Garro há 2 anos atrás, o Corinthians poderia avaliar o Rodrigo Garro aí de no mínimo de 170, 180 milhões de reais, tá? Como o ano do Rodrigo Garro não foi bom, é lógico que vai desvalorizar, seu passe vai cair. E o Corinthians estabilizou, o Corinthians deixou claro que o valor de negociação do Rodrigo Garro é acima de 100 milhões, tá? Não vai ser 180, mas também não vai ser 85, tá? Vai ser 100 milhões é o preço estabelecido para negociar o Rodrigo Garro. E o Grêmio, segundo informações que eu tenho, primeiro tentou envolver jogadores, primeiro tentou um empréstimo e agora também levou recusas do Corinthians. E segundo informações que chegou para mim, o Grêmio prepara uma proposta para fazer para o Corinthians para tirar o Rodrigo Garro. Não há negociações encerradas no caso do Grêmio e do Corinthians envolvendo o Garro. O que existe é uma tomada de decisão do Corinthians sobre valores do Rodrigo Garro. Olha,
Marcelo Paz ele é muito específico nessa questão. Ele não enrola. Você pode ver que as negociações do Corinthians que foram efetivadas são jogadores que negociam de forma rápida, 1, 2 dias no máximo, tá? Já no caso de vendas, também vai ser a mesma coisa. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não vai ter que ficar enrolando, virar aquela novela toda. Então, ou é 100 milhões ou não tem negociação. E o Grêmio prepara uma proposta. Então, pode ser uma proposta com valor menor envolvendo um ou outro jogador? Pode. Pode ser uma proposta em valores divididos? Pode. Aí basta o Corinthians analisar. A minha humilde opinião, eu não venderia o Rodrigo Garra em hipótese alguma. Esperava para ver como ele vai começar o ano, como ele se está dedicando para este ano, como está sendo o preparo dele para esse ano, preparação física, tudo envolvendo o Rodrigo Garro é de grande importância. Porque se ele conseguir ser aquele Garro de 2024, a gente vai estar em bons lençóis, tá? Mas precisamos aí ver o que o Garro está disposto a oferecer para o Corinthians. Se for aquele Garro de 2025, foi um Garro que foi um cone, vamos falar a verdade aqui, tá? Não vamos medir palavras. Foi um carro que não foi nada comparado àquele carro de 2024. Então esperamos que ele consiga restabelecer o seu futebol e o Corinthians não tem que ficar negociando jogadores porque serão 5 competições. Precisamos aí dos jogadores do Corinthians e o Osmar Stabile não realizou nenhuma contratação de grande impacto, mas também até agora não saiu nenhum jogador ativo, não saiu não. O que é o jogador ativo? Aquela espinha dorsal que o Corinthians manteve de seus principais nomes, tá? Não saiu nenhum. Então isso para mim é a maior contratação do Corinthians. Não é o Gabriel Paulista, não é o Caio César, não é o Matheus Pereira, não é o Pedro Milas. Não, a maior contratação do Corinthians foi até agora não ter saído ninguém dos principais ativos, né? Lógico que saiu o Thales, saiu o Romero, saiu o Félix Torres, esses tinham que sair mesmo. Mas dos principais jogadores não saiu ninguém e eu acho isso de grande importância. E para isso eu parabenizo o Stabile, porque se fosse o Duílio, se fosse o Andrés, ou talvez o Augusto, já teria saído aí quase o time inteiro do Corinthians embora. O Bidon já estava no Flamengo faz tempo, o Yuri Alberto já estava na Lazio faz tempo. Então nessa questão eu tenho que parabenizar sim aqui o presidente Osmar Stabile por segurar os principais ativos do clube, tá, fiel? E então o Corinthians aguarda o Grêmio para saber aí se essa proposta, como será essa proposta para análise, tá, fiel? Mas o Rodrigo Galo é um jogador que tem um preço estabelecido. Se ele tem um preço estabelecido, ele está para negociação. Como disse todo diretor financeiro que você conversa hoje, inclusive o Pedro Silveira, que era o diretor aí antigo do Corinthians, e é pura verdade, todos admitem isso, até o próprio Marcelo Paz admitiu em entrevista coletiva, que todos os clubes precisam vender seus jogadores, tá? Isso pode ser clube que está nadando em títulos, pode ser clube que está nadando em caixa financeiro bom. Todos os clubes vivem de vendas, tá, fiel? Então se aparecer um negócio bom pro Corinthians, não só pro Garro, para qualquer outro jogador, o Corinthians vai estudar. Na época, o Corinthians precisava realizar 180 milhões de vendas para fechar um ano no azul. Isso o ano do Pedro Silveira, quando era pré-tesoureiro aí, o gestor financeiro da equipe do Corinthians aí na época do Augusto, tá? Agora com o novo diretor financeiro, há outra análise também financeira, mais precisa. Todos que entram falam, é necessário vender jogadores, é necessário vender os ativos do clube. Então a gente aguarda essa proposta do Grêmio para ver do Rodrigo Garça se realmente é boa ou não é. Se o Corinthians conseguiu fazer um caixa aí, porque do nada começou a contratar muitos jogadores, se ele conseguiu fazer um caixa ou pegou um empréstimo, a gente não sabe, mas vai tentar segurar os jogadores pelo menos nessa janela e na próxima vende, pelo menos para ver como que vai estar o início desses campeonatos, qual campeonato o Corinthians vai conseguir engatar ali para possível título, eu acho válido também o Corinthians tentar segurar aí seus principais ativos, tá? Mas preço estabelecido pro Galo, 100 milhões dá negócio, menos de 100 milhões não tem negócio. O que você acha disso? Você acha que é uma informação boa? Você acha que não é? Você acha que o Corinthians tem que segurar o Galo? Você acha que pelo que o Galo produziu ano passado, o Corinthians tem que vender? O espaço é de vocês, amigos. Comentem, o espaço é totalmente de vocês. Ontem eu já respondi todos os comentários. Nesse canal eu faço questão de responder todo mundo, tá? E olha, no máximo aí, terça, quarta-feira já tá chegando o meu fone aqui pra gente falar com essa voz que fica parecendo eco, tá? Com o meu queimou, felizmente acontece, temos que aguardar. Certo, fiel? Bora falar de Everton Cebolinha, porque eu vou trazer pra vocês a verdade pra gente encerrar esse assunto, tá? Qual que é a verdade nua e crua aqui pra vocês de início? O Corinthians tentou sim o Everton Cebolinha em algum momento, tá? Iniciou conversas com o Flamengo, só que os valores do Everton Cebolinha ultrapassam 60 milhões de reais. E o Flamengo negocia o Cebolinha, tanto o Michael, mas tudo envolvendo o Breno Bidon, que é coisa que o Corinthians já descartou. Para o Corinthians chegar com grana lá no Everton Cebolinha, não tem como. O Flamengo não aceita dividir os valores, o Flamengo pede o pagamento à vista e o Corinthians e Everton Cebolinha esfriaram pra caramba. Não vou falar para vocês aqui
que está totalmente descartado essa solução, essa contratação. Olha, totalmente descartado, já era. Amanhã ou depois o Corinthians vai lá, faz um pagamento pro Flamengo aí de metade do valor, divide a metade. As coisas podem acontecer. No mercado da bola, são muito dinâmicas as negociações. Mas no dia de hoje, na data de hoje, nesse exato segundo, eu gosto de dar datas, tá? O Flamengo não, o Corinthians e o Flamengo está praticamente descartado uma ida do Cebolinha para o Corinthians. É muito difícil que isso possa acontecer, mas não é impossível. Vamos aguardar, porque o Everton Cebolinha também é um jogador do Flamengo que não é muito utilizado como ele gostaria que fosse quando ele veio para o Flamengo. Então, todo jogador de futebol pensa, cara, deixa eu analisar aqui, no Flamengo eu não vou ser titular. Lá no Corinthians, eu chego para jogar. Lá no Corinthians é ano de Libertadores. Lá no Corinthians é uma massa, torcida de massa, igual o Flamengo. Lá o salário que os caras vão me oferecer não vai ser muito menos do que eu ganho aqui. Cara, eu vou para um lugar onde eu possa jogar. Então, às vezes, o próprio jogador força a sua saída, assim como o Gabriel Paulista forçou para ficar livre no mercado. Assim como se o Corinthians voltar a negociar, ele pode forçar a saída com o Flamengo para ir no Corinthians. Olha, divide, faz o que os caras querem, eu não quero ficar aqui. Eu canso de falar aqui nos vídeos, a vontade do jogador é fundamental em uma negociação, tá? Então, não vamos descartar o Everton Cebolinha, vamos colocar um abre parênteses aí como negociação difícil, mas não descartada, tá? Pelo menos essa é a verdade do que acontece hoje referente a Everton Cebolinha no Corinthians. Certo, fiel? O que tem de bate-bola pronto aqui para vocês sobre o Corinthians, sobre o que está acontecendo exatamente nesse momento nos bastidores do Corinthians é isso. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Vai lá no Corintianeiro, porque tem muita informação que eu já postei lá para vocês, tá? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!